A história da Austrália é um triste conto banhado a sangue. Desde que as primeiras tropas inglesas chegaram ao continente em 1770 até a sua independência bem no início do século XX. As tribos aborígenes que viviam no local sofreram com diversos massacres ao longo dos anos. A chegada do primeiro ser humano na Austrália teve seu início estimado entre 48.000 e 42.000 anos atrás, com a migração dos australianos, onde vinham com suas embarcações através da terra e por cruzamentos pelo mar de curta distância, no que é atualmente o sudeste da Ásia. Estes primeiros habitantes podem ter sido antepassados dos modernos indígenas australianos. Na época da colonização europeia, no final do século XVIII, a maioria dos indígenas australianos eram caçadores-coletores, com uma complexa cultura oral e valores espirituais, com base em reverência à terra e uma crença no tempo do sonho. Os habitantes das ilhas do Estreito de Torres, etnicamente melanésios, foram originalmente horticultores e caçadores-coletores. Os ingleses colonizaram o continente no século XVIII e encontraram 300.000 aborígenes divididos em mais de 500 grupos étnicos diferentes, uns com apenas 100 membros, outros com 1.500, conforme a diversidade e abundância de recursos alimentares. Falavam 200 línguas. O Império Britânico tratou os aborígenes com racismo e foram violentos com eles. Praticaram massacres enormes, decretaram leis discriminatórias e a sua imposição religiosa quase acabou com seus cultos animistas. Em 1806, o racismo dos colonizadores e soldados os levou a violar locais sagrados aborígenes e a caçar aborígenes por prazer. Essas violências praticadas pelos ingleses é explicada pela eugenia, uma ideia contemporânea à colonização. O termo eugenia foi criado em 1883 pelo inglês Francis Galton e significa bem-nascido. Esta teoria foi criada com base na teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, que era primo de Galton, e acreditava na seleção artificial, ou seja, aprimorar a espécie humana com base nos critérios raciais da época. Isso foi muito usado durante o domínio inglês na Austrália. Milhares de aborígenes foram mortos por serem considerados de raças inferiores. O eugenismo também foi usado pouco tempo depois na Segunda Guerra Mundial, que gerou o Holocausto e o genocídio de muitos judeus. O Império Britânico praticou massacres enormes, decretaram leis discriminatórias e a sua imposição religiosa quase acabou com seus cultos animistas. Em 1806, o racismo dos colonizadores e soldados os levou a violar locais sagrados aborígenes e a caçar aborígenes por prazer. Em meados dos anos 1900, com a Austrália já independente da Inglaterra, a discriminação racial contra qualquer indivíduo que não fosse da ascendência inglesa continuava. Entre 1910 e 1970, o governo da Austrália retirou 100.000 crianças aborígenes, a maioria de pele clara, ou seja, mestiços, dos pais e internou-as em centros educativos para incutir nelas a cultura ocidental.